professora Daniele Reis, aqui da ESO Educacional. Eu leciono pós-graduação em processo de direito civil, aqui várias matérias que compreendem todo o compêndio de direito civil, desde parte geral até sucessões. Eu também leciono essas matérias em outras pós-graduações aqui na ESO, quando compatível, exemplo de previdenciário, com alguma ligação em famílias ou contratos, né, e até mesmo em penal, quando a gente fala de crimes familiares. E hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho neste curso de como iniciar na advocacia civil em direito negocial. Bom, primeira coisa, é importante, se você não me conhece, saber que eu sou advogada há quase 20 anos, eu leciono direito civil há mais de 11 anos, também coordeno um curso de direito e sou professora aqui da ESO já há um bom tempo, além de outros cursos de pós-graduação. E o meu objetivo, hoje especificamente, é de dividir com você um pouco dessa prática da advocacia civil que eu tenho. E pensando em que eu posso contribuir, uma das coisas que me veio à mente foi com o direito negocial. Poxa, mas o que é o direito negocial? Em outras palavras, seriam os contratos, né? Mas o direito negocial é muito mais amplo. Por isso que é importante nós entendermos a base do direito negocial, porque na verdade nós podemos negociar, firmar negócios jurídicos de diversas formas, com diversos objetos, desde que eu siga a regra geral do Código Civil, que já adianto, está lá posta no artigo 104 do Código Civil. Então, o caminho hoje desta aula será o seguinte, de nós introduzirmos os fundamentos do direito negocial, dos contratos, lembrarmos aí da formação e desenvolvimento dos contratos, falar um pouco de extinção dos contratos e alguns tipos específicos, ou seja, espécies de contratos no negócio civil mais utilizados e a estrutura em si de um contrato. Então, é transformar esta aula de hoje em algo bem prático, este é o objetivo. Nós temos para isso que falar um pouco de teoria, mas nós conseguimos trazer isso para a nossa prática do dia a dia, até mesmo para quem não é propriamente advogado, que a gente sabe que aqui na ESO a gente tem também um público que é corretor de imóveis, né? Inclusive na pós de direito imobiliário que eu também leciono, eu sei que eu tenho muitos alunos desta área, então não necessariamente com formação em direito, mas que trabalha sim com direito e também especificamente com direito negocial. Então, existem alguns pontos, né, que nós precisamos discutir neste primeiro momento. Então, a dinâmica, né, das práticas comerciais, elas são muito importantes. Então, o direito, sendo uma ciência social, é necessária a construção de institutos que vá acompanhando essa dinâmica, que vá acompanhando as necessidades da sociedade. Por isso que eu disse que eu posso firmar qualquer tipo de contrato desde que esteja dentro de alguns parâmetros legais, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não preciso ficar dentro só de contratos que estão tipificados na lei, que estão postos na lei. Eu posso criar contratos às necessidades, frente às necessidades do meu cliente, né? Desde que eu entenda os fundamentos, que é por onde nós vamos começar. Então, do que eu estou falando aqui? Vale lembrar que no direito civil nós temos um grande sistema, né, partindo dos atos e fatos jurídicos. Atos e fatos jurídicos que estão lá na parte geral do Código Civil movimentam a sociedade. E por isso que é tão importante o direito negocial. Quando eu tenho um negócio jurídico,
significa que eu passei já analisando por todos os elementos do que são atos por si só, ou fatos por si só, que não geram efeitos jurídicos. O fato de eu estar aqui falando com você é um fato, mas não necessariamente jurídico. Quando que ele vai ter uma repercussão no mundo jurídico? Quando, por exemplo, eu ofendo sua honra, né? Quando, por exemplo, nós pensarmos no porquê eu estou aqui falando com você. Porque eu fui contratada para tal, então é um fato que tem alguma ligação com o direito? Pode ter alguma consequência jurídica? Sim, consequência obrigacional, por exemplo, né? Eu me obrigo a dar essa aula, outra parte me obriga a me pagar. Se você contrata pós-graduação, você se obriga a pagar, a ESO se obriga a oferecer, e todo momento nós estamos negociando. Aliás, um dos negócios jurídicos mais comuns no mundo é a compra e venda. Um outro que se segue, que é tão importante, especialmente no nosso país, é a locação. Um outro importante é a doação. Um outro, prestação de serviços. Então, nós temos diversos contratos que estão na lei, que é isso que eu chamo de tipificados, né, que estão tipificados na lei, mas nós podemos ter necessidades específicas do cliente, onde nós precisamos formatar esse negócio jurídico, né, e não estão propriamente na lei. Então, é possível isso? É o famoso contrato inominado. Ele não está na lei nominado, mas eu preciso criar, né? Um contrato que nasceu aí que tem essa origem, é um contrato que você já deve ter ouvido falar do seguro-fiança. Ele é mesclado, né? Ele tem um pouquinho de seguro, um pouquinho de fiança, mas o contrato por si só, seguro-fiança, não está tipificado na lei. Você até encontra o nome seguro-fiança, então ele seria até um contrato nominado, mas não tipificado. Eu não tenho esquema. Então, o que ele segue? Ele segue a regra geral do 104. Né? Na verdade, ele segue até um pouco das regras de cada um dos contratos que se uniram aí. Eu costumo brincar com os alunos que quando acontece isso, a gente tem um monstrinho jurídico. Né? Então, a gente pode criar o monstrinho que a gente quiser jurídico, desde que eu siga as regras do artigo 104, que eu vou falar mais a fundo daqui a pouco. Então, atos e fatos por si só estão no mundo, né? Quando nós falamos de fatos jurídicos, é o que nos importa aqui. Os fatos jurídicos são divididos em fatos naturais, que são fatos advindos da natureza, que são chamados de ordinários ou extraordinários, e os fatos humanos são os lícitos ou ilícitos, que ambos possuem aí consequências jurídicas. Os ilícitos, consequências civis, penais, administrativas, e os lícitos possuem ainda uma subclassificação de ato, fato jurídico, de ato jurídico em sentido estrito e de negócio jurídico, que é o que nos importa aqui. O que são negócios jurídicos? São manifestações de vontade bilateral que visam criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. São as negociações. As pessoas negociam criação de vínculos, de direitos e obrigações. Mais à frente, elas podem negociar a modificação desse vínculo, por exemplo, mudança de pagamento, mudança de objeto, até mesmo mudança de partes. Depois, mais lá na frente, elas podem destratar, dissolver, ou seja, extinguir esse negócio jurídico. Então, veja o conceito de negócio jurídico como ele é amplo, né? Manifestação de vontade bilateral, ou seja, de no mínimo duas pessoas que vão se manifestar ali sobre firmar o negócio jurídico, que venha criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, que são relações jurídicas, direitos e obrigações. Este é o conceito-chave de negócio jurídico. E o maior exemplo de negócio jurídico, né, o negócio jurídico por excelência, como chamam alguns doutrinadores, é o contrato. Então, por isso que invariavelmente, quando nós falamos de negócios jurídicos, nós linkamos a exemplos
vindos dos direitos das obrigações, a exemplos vindos do direito contratual, né? Então, é o contrato em si. E aí, quando a gente fala de contrato, a gente precisa pensar que ele se caracteriza por esse acordo de vontades, que pode ser expresso ou tácito, né? Se ele for expresso, ele é escrito ou é verbalizado. Se for tácito, é gestual, mas que vem aí trazer essa manifestação da autonomia privada dos sujeitos, para que eles firmem obrigações entre si, né? Direitos e obrigações. Aliás, essa reciprocidade ela é chamada de sinalagma. O contrato ele é sinalagmático quando eu tenho direitos e obrigações recíprocas. Sempre vai ser assim? Não. Quando eu tiver um contrato com a característica de gratuidade, de unilateralidade, ele não vai ter obrigações recíprocas. Exemplo, doação pura. Só o doador é que se onera na relação. O donatário é o beneficiário, então ele não se onera, não tem obrigações recíprocas entre eles. Esse contrato é chamado de gratuito, de unilateral, de benéfico, ok? A fiança que eu acabei de falar também é assim, ela é gratuita, tá? Fiança é um contrato gratuito e que onera, portanto, somente uma das partes, que é o fiador, ok? Então gera essas relações aí, especialmente entre as partes. Pode atingir essa relação terceiros? Pode. Em alguns casos específicos, terceiros podem ser atingidos nesta relação obrigacional, mas ela existe e afeta especialmente as partes, os contratantes, tá? Então, este elemento também é importante. Falando em elementos, quais são os elementos aí dos contratos, elementos essenciais para a existência e para a validade? Quando a gente fala de negócios jurídicos, a gente lembra de uma escadinha criada por um jurista chamado Pontes de Miranda, que é a chamada escada pontiana, justamente por conta do nome do seu criador. A escada pontiana, no seu primeiro degrau, vem trazer o degrau essencial, que é a existência. Um segundo degrau é outro degrau essencial, que é chamado de validade. E o terceiro e último degrau não é um degrau essencial, um elemento essencial, mas sim acidental, tá? Porque são eventos subordinantes futuros que podem existir ou não dentro de um negócio jurídico, dentro de um contrato, aqui no nosso direito negocial, né? Que é lá, você já deve ter ouvido falar da condição termo encargo. Mas o que vem no primeiro degrau dessa escada aí na existência? Vem um agente, um objeto, uma forma e uma vontade. Ah tá, professora, mas se a gente precisa ser capaz. Sim, mas no primeiro degrau não, ele só precisa existir. Depois que eu verifico a existência desses 4 elementos no primeiro degrau, aí eu posso subir de degrau e qualificar esses elementos. Importante dizer que esses elementos existenciais do contrato, né, eles não estão positivados no Código Civil, em lugar nenhum na lei. Isso é uma criação doutrinária e jurisprudencial extremamente importante para a análise da validade no mundo jurídico deste negócio jurídico. Ok, subimos de degrau. E lá no segundo degrau, aí sim que é a aplicação daquele artigo 104 do Código Civil. Eu tenho que ter ali uma pluralidade de partes, nós já sabemos. Estas partes, elas precisam ser capazes, né? Ou ser, então, assistidas ou representadas por seus assistentes e representantes. Isso faz uma ligação com o artigo 3º e 4º do Código Civil, que é extremamente importante nos negócios jurídicos. Depois nós temos aí a manifestação de vontade, que tem que ser uma manifestação de vontade livre, né? Sem vícios nenhum. Então, agentes capazes, manifestação de vontade dessas pessoas livres, sem vícios,
Lembrando, um parênteses aqui, que vícios são erro, dolo, fraude, coação, lesão, estado de perigo, simulação, ok? São os vícios do negócio jurídico, chamado de defeitos do negócio jurídico, ou de defeitos ou vícios do consentimento, perfeito? Então, eles afetam o nosso negócio jurídico, ok? Onde? Na vontade. O objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Eu não posso negociar um bem que seja da União, por exemplo. Aqui no direito civil, entre particulares, não. Aí eu preciso de regras próprias lá do direito administrativo, às vezes de normas específicas, técnicas emitidas pelos entes da federação específicos e assim por diante. Bom, então a possibilidade, eu não posso negociar o que seja de todo mundo, por exemplo, eu não posso negociar o céu, a terra, o mar, as estrelas. Não tem possibilidade jurídica aqui no âmbito civil. Precisa ser lícito, lógico, não pode contrariar a lei, e precisa ser determinado ou determinável. Quando eu falo que um objeto precisa ser determinado, ele precisa ter gênero, lembrando que do gênero decorrem qualidade e quantidade. Então, meu objeto está todo determinado quando tem esses elementos, mas ele pode ser determinável. E o que pode ser determinado lá no futuro? Segundo o Código Civil, especificamente no livro que trata de obrigações, o que fica determinado no futuro é a espécie, ou seja, a qualidade. Então, gênero e quantidade precisam sempre estar especificados, e lá no futuro eu vou ter um momento de escolha, chamado também de concentração, para determinar o meu objeto. Isso, então, é o que é necessário, além de forma. Forma que deve estar prevista na lei ou não proibida. Então, ou eu tenho alguma forma, como, por exemplo, o artigo 108 do Código Civil diz que se nós fizermos transações que tenham no seu objeto a transferência de titularidade de bem imóvel de uma pessoa para outra, e este bem tenha valor acima de 30 salários mínimos, eu preciso de solenidade. O que é isso? Eu preciso de escritura pública e registro. Se for abaixo disso, eu não preciso. Então, veja, numa compra e venda, aplico o artigo 108, se o meu objeto for maior de 30 salários mínimos, eu preciso escritura pública da compra e venda, registro no cartório de registro de imóveis. Isso é uma solenidade exigida pela lei, Mas quando a lei não dita forma específica nenhuma, eu tenho a regra geral de liberdade de formas. E aí eu só preciso observar esses requisitos do artigo 104, quanto ao agente, ao objeto e à vontade, ok? É aqui nesse ponto que eu digo que a gente pode criar um monstrinho jurídico que quiser, desde que esses elementos estejam de acordo com a lei, ok? Eu ainda preciso entender um pouco aqui, para saber advogar perfeitamente, iniciar aí na minha carreira em direito civil, um pouco da classificação dos contratos. Então, o contrato, quando ele é bilateral, plurilateral, unilateral. Eu já falei que quando tem essa sinalagma, existe uma bilateralidade ou uma plurilateralidade de direitos e obrigações entre os sujeitos. E quando é unilateral é porque há uma gratuidade de uma das partes, ou seja, uma das partes não se onera, Então, o contrato de doação pura, por exemplo, o contrato de comodato, Já quando eu falo de contrato bilateral ou plurilateral, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, ok? Então, estes elementos aqui são importantes, O contrato, ele ainda pode ser classificado de diversas outras formas, várias classificações, como, por exemplo, o contrato que é personalíssimo ou impessoal, ou pessoal e impessoal. O personalíssimo é aquele que me importa as qualidades profissionais, artísticas, enfim, da pessoa que eu estou contratando. Eu só contrato se for o artista X para cantar na minha festa.
Por quê? Porque eu gosto das qualidades artísticas dele. Eu só contrato o advogado Y porque eu gosto das qualidades profissionais dele e assim por diante. Este é o contrato personalíssimo, também chamado de intuito persona, de pessoal e de infungível, ok? Agora, quando o contrato ele é impessoal, qualquer pessoa pode prestar o serviço. Eu quero alguém para pintar a minha casa, não importa quem seja. Para mim, não importa. Pode importar para alguém e aí virar um contrato pessoal, um contrato personalíssimo? Pode, mas aí tem que estar explícito nessa contratação que você está contratando aquela pessoa específica, aquele pintor específico, porque ele pinta melhor parede do que qualquer outro, ok? Mas no geral, alguns serviços pela sua própria natureza podem ser prestados por qualquer um, ok? Então, não tem aquela relação propriamente de confiança, tá? Mas pode ser negociado sim entre as partes. Então, o contrato ele é impessoal quando eu não tenho essa necessidade de contratação com aquela pessoa específica, e por isso que ele também é chamado de fungível, ou seja, eu posso trocar a pessoa que vai executar, né? Eu posso substituir. Pensa que na ideia de fungível e infungível, no fungível eu tenho substituição, no infungível eu não tenho, né? Então, essa é uma característica importante também dos contratos dentro aqui do direito negocial. Os negócios jurídicos, os contratos podem ser ainda principais ou acessórios. Principal, por si só, ele existe, ele não depende juridicamente de nenhum outro contrato. Agora, o acessório, né, ele depende do principal para existir. Eu tenho um contrato de locação e eu tenho um contrato de fiança. A fiança só existe porque existe a locação. Portanto, fiança é acessório, locação é principal, ok? É muito comum. Os contratos, ainda quanto à sua execução, também podem ser classificados. Por exemplo, a execução de um contrato, primeiro vale lembrar que uma obrigação, ela é criada sempre para ser extinta. Se eu falo, vou pagar fulano no dia 10 de dezembro, eu tenho que honrar com essa obrigação no dia 10 de dezembro, ou seja, eu firmo, vamos supor, 10 dias antes essa negociação, essa obrigação, mas que com a previsão de que ela será extinta no dia 10 de dezembro. Então, toda obrigação é criada para ser extinta, né? Mas o momento dessa extinção, do cumprimento desse contrato, também pode dar aí a sua classificação. Então, um contrato que é firmado agora, para entregar o bem, por exemplo, agora, pagar pelo bem agora, é um contrato chamado de instantâneo. É o famoso à vista, né? Então, é desde você ir na padaria agora comprar um pãozinho, você paga o pão, eles te entregam o pão, é um contrato à vista. É um contrato instantâneo, né? Você vai comprar um carro, aí você não paga à vista, você paga em várias parcelas. Isso é chamado de trato sucessivo, tá? Ou prestação continuada. Agora, eu não vou pagar o carro à vista, mas também não vou pagar em várias parcelas. Eu vou pagar de uma única vez, porém eu vou pagar daqui a 90 dias. Aí essa é contratação diferida. Então, eu tenho essas três formas, na verdade, de extinguir o meu negócio jurídico, ok? Bom, vale lembrar uma coisa aqui importante, que aqui na pós da ESO, todas as pós, a gente tem um arcabouço muito grande e aprofundado da área que você pretende. E na pós de Direito Civil, de Processo Civil, por exemplo, você aprende isso aqui muito mais a fundo, né? Mas eu estou passando por vários conceitos aqui que são importantes para nós entendermos e efetivamente advogar no Direito Civil, né? Porque, afinal de contas, o nome do nosso curso é esse, como iniciar na advocacia civil. E para iniciar na advocacia civil, você pode ter certeza que os clientes vão te procurar naturalmente, e é muito comum isso, tenho muitos alunos que falam assim: professora, comecei advogando penal porque é o que eu amo, mas não dá, preciso da sua mentoria, preciso do seu curso X, Y ou Z, porque eu preciso aprender a advogar no civil, porque eu sou procurada a todo momento. Não adianta, eu divulgo que eu só faço criminal, mas na verdade as pessoas vêm me pedir:
alimentos, guarda, visita, divórcio, inventário, análise de contratos, confecção de contrato, execução de contratos, execução de títulos. Então, tudo isso aqui são nichos dentro do direito civil que você pode atuar. É uma área vasta, ampla. Tem gente que só atua em família? Tem gente que só atua em inventário? Tem gente que só atua em contratos? Também tem. Lógico que quanto mais específico, né, mais a gente vai afunilando, mais gabarito e reconhecimento naquela área a gente vai tendo. Mas eu também sei que é muito comum, né, quem inicia acabar aí atendendo várias áreas, mas cuidado para não ser áreas que não tenham relação entre si, né? Esse aluno mesmo que veio começar a conversar comigo, ele vai ter que manter lá uma área específica no escritório dele no penal, porque ele tem já, mas são áreas que, via de regra, não se encontram muito, né? Penal não se encontra tanto com o cível. Em algumas relações familiares, algumas coisas familiares, ou mesmo contratual com estelionato, mas não é uma coisa tão comum. Então ele vai ter que criar departamentos aí que conversem diretamente com cada um desses clientes, porque senão fica uma bagunça, né? Então a pessoa, ela faz imobiliário, ela faz cível, tributário. Qual é a especialidade da pessoa, né? Para o cliente, talvez não passe também essa credibilidade. Então, é importante você ter ideia de que para começar a advogar aqui no cível, estas são as áreas que você mais vai ser procurado. Você pode se especializar em cada uma dessas em cursos direcionados ou numa pós-graduação que vai abranger tudo isso, ok? Porque certamente você vai ser procurado nessas áreas quando você inicia advogando no cível, certo? E aqui então a escolha foi justamente o direito negocial, contratual, porque certamente alguém vai te procurar para fazer o contrato de locação ou analisar, né, para executar um contrato que não foi cumprido, como eu disse, e assim por diante, tá? Então, estes elementos são extremamente importantes aqui para definir a sua atuação. Outra classificação que eu quero falar, última classificação, é que o contrato ele pode ser definitivo ou preliminar. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Caché. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês, um beijo grande. A maior parte dos contratos são definitivos. Então, quando eu faço um contrato de locação, que eu mencionei agora, ele é um contrato definitivo. Ele é feito agora para já entrar em vigor. Um contrato preliminar é quando eu tenho alguns elementos que me impedem de firmar o contrato definitivo agora. Então, eu faço uma promessa, né, de que vou firmar o contrato definitivo no futuro. É muito comum na promessa de compra e venda. O contrato de promessa de compra e venda, ele é o contrato preliminar que antecede, portanto, o contrato de compra e venda definitivo, que é formalizado como? Pela escritura pública, via de regra. Por que via de regra? Porque lembra daquele artigo 108 do Código Civil que fala que eu preciso de escritura pública mais de 30 salários mínimos. Perfeito? Bom, seguindo aqui, outra coisa que a gente precisa entender no direito negocial são os princípios, né? Temos muitos princípios a serem ditos, mas o primeiro deles, que é um princípio basilar aqui no direito negocial, é a autonomia privada.
é o que é chamado por alguns juristas de o motor da vontade das partes, né? Você só contrata com quem e da forma que você desejar, essa é a regra, né? Então, é você querer ou não, ninguém pode te obrigar. Quando alguém te obriga a firmar um negócio jurídico, aí você tem aquele vício da vontade. Então, a autonomia privada, ele está ligado muito a essa autonomia da vontade das partes de firmar ou não o negócio jurídico da forma que melhor lhes convier, tá? Então, existem aí, praticamente todos os negócios jurídicos, eles exercem aí essa autonomia privada, né? Um outro princípio muito importante é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, a força obrigatória dos contratos, também chamado em latim de pacta sunt servanda, ou seja, os contratos devem ser cumpridos. Este princípio ele pode sofrer aí uma relativização, uma mitigação por conta da função social do contrato e boa-fé objetiva, né? Porque nem sempre o que está ali escrito é a real vontade das partes. Então, eu mitigo, eu diminuo, eu relativizo a importância do princípio da obrigatoriedade dos contratos em função da aplicação da boa-fé entre as partes, né? Então, se está escrito lá que tem que pagar 1.000, mas na verdade contratou 500, vale muito mais a contratação em si do que o que está escrito, né? Venire contra factum próprio, a vedação de comportamento contraditório. Então, nós temos vários desmembramentos da boa-fé objetiva que podem gerar, inclusive, abusos de direito e, consequentemente, indenização. Por isso que eu preciso sempre analisar com a boa-fé. Só lembrando uma coisa importante, porque boa-fé objetiva é um princípio extremamente importante no direito negocial, que é o seguinte: a boa-fé objetiva é aquela onde eu não preciso analisar se as partes elas estão efetivamente agindo com lealdade, com honestidade. Eu não preciso ir a fundo para investigar. Isso seria uma boa-fé subjetiva, analisar a intenção. Muito pelo contrário, eu parto do pressuposto da boa-fé das pessoas. Eu costumo dizer que é a mesma relação que a gente tem lá no penal de dizer que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então aqui é a mesma coisa. Todos estão de boa fé, né? Todos que estão ali contratando estão de boa fé até que se prove o contrário. Isso é a boa fé objetiva nos negócios jurídicos, no direito negocial, tá? Mas, voltando ao pacta sunt servanda, ele é sim um princípio bastante importante, especialmente nos contratos paritários, ou seja, o que são contratos paritários? Onde as cláusulas foram discutidas ali entre as partes, né? O que se opõe ao contrato paritário? O contrato de adesão, onde ele já vem pronto. Então, por isso que o contrato de adesão, ele inclusive a proteção maior dele, ela está lá no Código de Defesa do Consumidor, para proteger aí o consumidor. Mas quando o contrato é paritário, mais ainda eu vou invocar o princípio da obrigatoriedade dos contratos, porque entende-se que as partes, antes de firmar, elas puderam discutir, divergir, modificar as cláusulas. Então, com mais força tem o pacta sunt servanda. Mas lembrando que ainda assim, se necessário, eu vou analisar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Função social do contrato tem a ver com todas as circunstâncias atuais do momento de fechamento do negócio ou o momento atual que se vive, né? Então, período de pandemia, por exemplo, muitas pessoas invocaram na revisão dos seus negócios jurídicos, dos seus contratos, a função social do contrato. Olha, a situação atual está diferente, está difícil para todo mundo, precisamos rever aí o pagamento, rever a forma, de repente falar em uma suspensão, né, do prazo contratual, do pagamento, o que quer que seja, tá? Então, a função social é um elemento extremamente importante nos negócios jurídicos, no direito negocial. O terceiro princípio
que eu quero destacar aqui é o do consensualismo. O contrato ele nasce do consenso entre as partes. Portanto, uma vez que eu ofereço a venda de um bem e outra parte já aceita, já nasce ali um contrato. Já nasce um vínculo que, inclusive, pelos desmembramentos todos da boa-fé que acabamos de mencionar, se não são cumpridos, mesmo no momento pré-contratual, né, nos momentos ali preliminares de negociação, se ele não é cumprido, mas gerou uma expectativa e um dano para uma das partes, né, há o dever de indenizar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos os contratos passam por esse momento do consensualismo, do consenso entre as partes, embora alguns contratos tenham a característica de ser real e não consensual. O que é isso? O real vem de res e vem da ideia de tradição. Um contrato de depósito, por exemplo, ele é real, porque ele depende da entrega do bem que vai ser cuidado pelo depositário, né? Então, o depositante entrega o bem para ser cuidado pelo depositário para gerar efeitos entre as partes. Tá? Mas a maioria dos contratos são consensuais, basta o consenso, eles já estão firmados, tá? O princípio de função social eu já mencionei, inclusive ele está positivado no artigo 2035 do Código Civil. A gente pode ver resquícios dele no 421 do Código Civil, a boa-fé objetiva que eu mencionei lá no 422 do Código Civil, tá? E o último princípio que eu quero mencionar aqui é o equilíbrio contratual, né? Então, eu preciso de trocas justas, eu preciso de relação sinalagmática justa, né, que tenha aí esse equilíbrio entre as partes. Então, à medida que eu entrego algo importante para alguém, eu pago o preço importante para isso, né, e assim sucessivamente. Se há algum desequilíbrio econômico que afete esse meu contrato, eu posso pedir uma revisão contratual, ser bem fundamentada, tá? Mas via de regra, lembra que eu pedir uma revisão, isso vai importar na mitigação do pacta sunt servanda, e o pacta é regra geral ainda, né? Nós só temos uma diminuição da importância do pacta quando a gente fala de desequilíbrio contratual, quando a gente fala de aplicação de função social do contrato, de análise da boa-fé objetiva, né? Para que tudo isso? Para que conhecer os elementos essenciais lá de existência, validade e eficácia? Conhecer algumas classificações dos negócios jurídicos, conhecer os princípios, para que a gente tenha um contrato justo, razoável e equilibrado, né? Então, eu posso considerar que aqui eu finalizo um primeiro módulo aqui de direito negocial, falando aí destas classificações, desses conceitos teóricos, mas que se aplicam muito bem, são extremamente importantes no momento, por exemplo, de uma defesa num contrato onde alguém está alegando lá o pacta sunt servanda e você está por uma pessoa que está dizendo não deve ser cumprido não, porque existiu uma coação. Então você vai pedir lá alguma nulidade relativa com relação a um vício de consentimento que seja anulável, que torne anulável aquele negócio jurídico. Ou você vai pedir uma indenização porque houve um abuso de direito de alguém quando se fala aí da boa-fé objetiva. Então, excedeu nos seus direitos e aí nasce um dever de indenizar. Então, tudo que eu estou falando aqui do ponto de vista teórico é fundamento, muitas vezes, para uma petição inicial, para uma contestação, para um recurso. Então, tenta sempre trazer esses conceitos para a prática, né? Porque não é simplesmente, é assim e pronto, guardo lá numa caixinha. Não, a gente sempre usa, a gente sempre utiliza. E é uma surpresa, muitas vezes, para outra parte, quando a gente fundamenta teoricamente, né? Porque as pessoas querem muito saber dos seus direitos
geralmente aqui no direito civil com as consequências que são próprias, né, que doem lá no bolso de alguém, né, mas não querem saber o conteúdo, o conceito. Então, às vezes você pega alguém de surpresa quando você conceitua muito bem um direito, fundamenta muito bem e, inclusive, é muito bem visto pelo juiz. Então, veja que tudo isso que eu estou falando vai fazer parte lá da sua tese ou da sua antítese, né? E vai ser bem visto quando o juiz firmar lá a sentença dele, que é uma síntese de tudo isso, ok? E para a formação e desenvolvimento desses contratos, eu tenho 3 momentos. O momento de formação em si, de negociação e desenvolvimento, né? Então, a primeira fase é uma fase chamada de pré-contratual. São os primeiros contatos entre as partes, são as etapas ali de negociação, de decisão, até que se conclua efetivamente o contrato. Já a fase contratual é o início da conclusão do contrato e inclui as etapas de execução e até a extinção efetiva ou rescisão desse contrato por algum motivo. E a outra e última etapa é a etapa pós-contratual, né? Como o próprio nome diz, é do fim do pacto, do fim do contrato para frente. Então, são situações em que vão impactar, que teve reflexo, na verdade, ao fim do contrato, né? Então, por exemplo, a pessoa tinha lá o nome negativado porque houve um inadimplemento, uma mora, né? E negativou o nome do outro. O outro pagou. Qual é o dever do credor? De tirar o nome da inscrição lá nos órgãos de proteção de crédito. Se ele não faz isso, é uma infração pós-contratual e pode gerar um dever de indenizar, né? Então, o pós-contratual, pensa aí num pós-venda, né? Teve toda a negociação preliminar, firmou o contrato de compra, sei lá, de uma casa, de um carro, de qualquer coisa, pagou, entregou, acabou ali totalmente? Talvez não, porque se tiver um defeito, se tiver algum problema ali nesse pós-contrato, ainda precisa desse suporte, tá? Então, essas 3 fases aqui para o desenvolvimento do contrato são extremamente importantes, né? Então, eu preciso, neste momento aqui, né, de formação do contrato, nesse primeiro momento de formação do contrato, as partes precisam se entender quanto ao objeto em si, quanto ao negócio jurídico que vai ser firmado, trazer aí, traçar as regras básicas dessa negociação, desse acordo, registrar etapas, os pontos importantes dessa negociação, trazer documentos pré-contratuais para a formação desse negócio jurídico, né? Então precisa verificar aí as obrigações, a possibilidade ou não de cessão, a responsabilidade pelos custos pré-contratuais. Então são vários elementos que a gente precisa verificar no direito negocial até formar efetivamente a proposta que vai fixar o contrato, né? E aí essa etapa toda pré-contratual é extremamente importante, porque eu já disse que mesmo no pré-contrato pode gerar dever de indenizar. Isso está lá no artigo 427 seguintes, né? Então ela é decisiva para o sucesso ou não do contrato em si. Então é nesse momento que a gente está falando de proposta, de proponente, de aceitante, né? Dessa formação toda do contrato, que já tem que ter no seu bojo dessa proposta seriedade, obrigatoriedade entre as partes, boa-fé, todos os elementos que nós já vimos. Então, esta fase pré-contratual não é menos importante que a contratual, muito pelo contrário, é nela que vai se basear toda a fase seguinte, né? Porque se eu já traço aqui o método para a formação do contrato, se eu já vislumbro toda a responsabilidade civil no pré-contrato, né? Todos os direitos e obrigações, todos os elementos do contrato em si, ele já vem mais sustentado, mais forte, e aí eu tenho maior viabilidade neste negócio jurídico, ok? Eu quero destacar aqui com vocês
o que tem que constar aí, o que tem que observar no contrato, né? Então, fase seguinte, quando eu já tenho o contrato. Então, eu preciso observar lá a execução das obrigações, o tempo do pagamento, o lugar do pagamento, né? Explicar muitas vezes para os clientes acerca da teoria da imprevisão, que está lá no 317 do Código Civil, que pode ser aí o motivo de uma rescisão judicial de prestações quando eu tenho aquele desequilíbrio contratual, tá? A teoria da onerosidade excessiva, que está lá no 478, 480 também do Código Civil. Às vezes isso aqui, por mais que esteja na lei, também é importante constar do contrato, para as partes terem ciência de tudo que estão firmando, né? E colocar lá também cláusulas de inexecução e inadimplemento desse contrato, que são consequências, né? Então, se o inadimplemento for relativo, se ele for absoluto, se vai ter ali pagamento ou perda de um sinal, ou pagamento de algum tipo de compensação, né? Quando a gente fala de pagamento relativo, inadimplemento relativo, é quando está inadimplente, mas ainda dá para cumprir a obrigação principal. O absoluto, o inadimplemento absoluto, é quando não existe mais a possibilidade da execução do principal. Não interessa mais as partes. Por exemplo, eu vou dar uma festa de aniversário e aí eu contrato um buffet XY e o buffet falta no dia. Importa que ele me entregue a mesma festa no dia seguinte? Não, porque todo mundo foi convidado para aquele dia, tudo foi preparado para aquele dia. O que houve aqui por parte do buffet? Um inadimplemento absoluto. O inadimplemento relativo já é o contrário, é quando ainda é possível. Então, imagina que o buffet esteve lá e eu é que não paguei. Eu estou em atraso, eu estou em mora, eu estou inadimplente, né? Esse meu inadimplemento, ele é relativo, porque no dia seguinte ainda eu posso pagar. Vou pagar com juros, correção e tudo mais, mas ainda presta a obrigação de pagar para o buffet. Agora, se for o contrário, é inadimplemento absoluto para mim, né? Porque aí não interessa mais ele entregar o buffet no dia seguinte, tá? Eu posso colocar ainda nesse contrato cláusulas penais moratórias, justamente para inibir atrasos, né? Eu posso falar de arras, como eu disse agora, de sinal, né? De perda do sinal, porque aí a pessoa também inibe a não execução, tá? E falar em si do distrato, né? Chegar lá no ponto da extinção dos contratos, que aliás estão a partir do 472 do Código Civil. Então a gente pode ter lá uma cláusula resolutiva, já previsões de quando o contrato vai se resolver, se extinguir por alguns motivos. Quando ele vai se extinguir por onerosidade excessiva ou vai ser discutido, que é o mais correto, para ter uma revisão ou uma resolução, uma extinção desse contrato. E o que se espera, que é o distrato, quando as partes não querem mais fazer e aí elas extinguem amigavelmente. Então o distrato ele tem a ver muito com essa questão amigável, né? De dissolver aquele negócio jurídico, de extinguir o negócio jurídico. Então, eu posso ter algumas previsões nesse sentido de extinção do contrato, ou se eu não tiver, eu vou seguir por essas regras, como eu já disse, do 472 seguintes, que tratam lá sobre o distrato, sobre cláusula resolutiva, sobre exceção de contrato não cumprido. Exceção de contrato não cumprido está no 475 do Código Civil e fala... O que ele quer dizer? Aliás, tem uma expressão em latim, né? Que é exceptio non ad implect contractus. O que isso quer dizer? Exceção do contrato não cumprido. De repente, alguém me executa porque eu não paguei as prestações do imóvel que eu comprei. Mas aí eu posso alegar exceção do contrato não cumprido, dizendo eu não paguei porque ele não me entregou documentação, ele não me entregou as chaves. Tudo que nós firmamos no contrato preliminar, por exemplo, ele não entregou. Então, eu parei de pagar, eu não paguei. Né? Então, é uma forma de extinguir, inclusive resolver aí o contrato ou discutir aí um equilíbrio para que retome, afinal de contas, nós temos, regra geral, o princípio de conservação dos negócios jurídicos, né? E quais contratos que eu destaco aí que é muito importante você aprofundar os seus estudos, conhecimentos práticos, porque você pode ser interpelado?
O primeiro deles, o contrato de compra e venda, que está lá no 481 até o 532, é um dos contratos, como eu já disse, mais importantes do Código Civil, das negociações práticas, né? Afinal de contas, por todo o histórico do direito, a gente sabe que começou lá na permuta de bens, né? Depois começa o comércio e tal, então a compra e venda, ela é muito importante para o mundo todo, né? Não é diferente no nosso país, então é importante conhecer a nossa legislação. Temos várias espécies de contratos de compra e venda, algumas vedações que são importantes, alguns limites, na verdade. Por exemplo, o ascendente vai vender para um descendente. É importante a anuência dos demais descendentes. Importante conhecer lá o artigo 108, que eu já mencionei. Então, alguns pontos, né? Dar direito de preferência para alguém se no contrato for importante. Verificar se há interesse das partes de uma cláusula de retrovenda. Olha, eu vou vender, mas vai voltar para o sujeito depois de, sei lá, um ano, né? Ele vai poder comprar novamente. Cláusulas, às vezes, de incomunicabilidade, inalienabilidade nesse contrato de compra e venda. Enfim, N possibilidades no contrato de compra e venda. Quando a gente fala ainda no contrato de compra e venda, nós temos os contratos aleatórios, né, que tem muito a ver com contratos de safra. Então temos muitas particularidades no contrato de compra e venda. Lembrando sempre também, quando a gente está falando de imóveis, é muito comum a gente ter o contrato preliminar e depois firmar o definitivo. Então essas particularidades, invariavelmente, quem pretende advogar no civil vai enfrentar, vai ser consultado, vai ter que fazer, vai ter que executar, vai ter que analisar, né? Então precisa conhecer. Outro contrato extremamente importante é o contrato de locação, que está lá no 565 e seguintes do Código Civil, mas também existe a lei de locação de imóveis urbanos, que é muito mais usual até do que o próprio Código Civil, porque o Código Civil são locações de coisas, e a Lei 8245 de 91, que é a lei chamada de Lei do Inquilinato, Lei de Locação, enfim, como queira chamar, ela é muito mais usual, né? Então, nela a gente pode encontrar o que é a locação, as formas de locação, né, residencial, de temporada e tudo mais, o inadimplemento, que gera, ação de despejo, que também está lá, todo o procedimento, formas de garantias, enfim. É uma lei bastante completa e muito, muito também utilizada, né? Se a gente pudesse colocar um ranking aqui, a gente poderia dizer que, no primeiro momento, que é mais firmado é contrato de compra e venda, depois de locação, certamente, tá? Contrato de corretagem, afinal de contas, a gente está falando que locação e compra e venda são tão usuais no nosso direito, consequentemente a corretagem, que está lá no 722 seguintes do Código Civil, também é importante. A corretagem, ela vai de uma ideia de uma relação aqui sem dependência nenhuma das partes e de um corretor, né? Então, o corretor é uma pessoa, uma terceira pessoa que vai aproximar uma parte da outra numa negociação, a exemplo de uma compra e venda, a exemplo de uma locação, né? Então, alguém vai contratar esse corretor, vai dar instruções para ele: olha, eu quero uma casa dessa forma, né? Olha, eu quero vender com este valor, sob essas condições. E ele vai encontrar pessoas que se afinem. Então, por isso que é uma terceira pessoa interposta, não tem relação nenhuma de dependência, mas tem uma remuneração, lógico, e ele vai beneficiar, encontrar negócios para outra, tá? Conforme as instruções que ele recebe. Temos outros contratos, né, importantes, e eu quero destacar o contrato de prestação de serviços, né, que também é muito comum. Artigo 593 até o 609 do Código Civil, é quando uma pessoa ela se obriga a oferecer uma outra sem vínculo empregatício, né, uma prestação de uma atividade mediante uma remuneração. Ela pode ser facilmente confundida com a relação empregatícia, mas não é, por um elemento extremamente importante aqui, que é a subordinação. Lembra que na relação empregatícia eu tenho subordinação, aqui eu não tenho, né? Eu tenho uma liberdade maior,
ok? Mas, mesmo que eu estou prestando serviço, se a característica é de relação empregatícia, eu posso ir lá para o direito do trabalho, né? Você já deve ter também percebido isso. Mas a prestação de serviços também movimenta em muitos o nosso dia a dia. Então, é uma etapa importante, um contrato importante do direito negocial que a gente tem que conhecer, né? O contrato de fiança, que nós já mencionamos, que é um contrato que possui aí essa característica acessória, porque ele depende de um principal, tá? E geralmente está linkado a contratos de empréstimo, de financiamento, de locação, até mesmo de compra e venda. A fiança, ela é uma garantia fidejussória, que recai sobre a pessoa e não seus bens, cuidado com isso, tá? E, por fim, aí o contrato de doação, tá lá no 538 ou 564, e o mais tradicional é a doação pura, mas nós temos várias modalidades de doação com encargo, que tem alguma obrigação para outra parte, né? Mas, via de regra, a doação, ela é um contrato unilateral, gratuito, que é a doação pura, e também temos alguns limites, por exemplo, não pode ser feita doação para amante, pode ser feita doação, sim, para qualquer pessoa, desde que proteja a legítima aos 50%, né? Diferente lá do contrato de compra e venda, que você pode vender tudo que você tem. Não preciso garantir legítima, né? Mas, isso por quê? Porque na compra e venda você vai receber por aquilo que você está vendendo. Então, seu patrimônio se mantém. Na doação, eu não posso doar tudo que eu tenho, né? Especialmente se eu ficar sem nada, porque aí existe uma miserabilidade para esse doador, que não é interessante para o Estado, então tem essa limitação. Existe a regra de moral, por isso de não poder você doar para um amante. Existe uma regra de proteção da legítima, por isso de poder doar somente até 50%, que é uma discussão muito grande hoje no direito das sucessões, de extinção dessa legítima ou diminuição desse percentual de 50 para 25, por exemplo, mas ainda tem muitas discussões acerca disso. O importante é que nós conheçamos o básico de doação, especialmente com relação à escritura pública, que também é necessária. Eu só não vou precisar de escritura pública se for uma doação de pequeno valor, que é chamado de doação manual, tá? Regra geral, toda doação depende de escritura pública, depende de pagamento de imposto e tudo mais, tá? Bom, como que eu estruturo um contrato? Para a gente finalizar aqui. Eu preciso de descrição completa das partes, descrição clara do produto ou serviço que eu estou negociando, valor, prazos, multas e juros por descumprimento de obrigações, atualização dos valores através de índice de correção monetária, que esteja muito bem claro as obrigações e responsabilidades das partes. Então é muito comum a gente abrir assim: das partes, qualifica, né? O objeto do negócio jurídico do contrato que está sendo firmado, o que é? Né? É a compra de uma coisa, é a doação, é o serviço, o que é? O pagamento disso, os direitos e obrigações do contratante, direitos e obrigações do contratado, disposições gerais, né? Então, essa mais ou menos é a lógica de um contrato. Então, seguindo as obrigações e responsabilidades das partes, as condições para rescisão, local de celebração do contrato, que é o foro, né? É muito comum a gente ter um foro de eleição nesse contrato, onde as partes querem discutir se tiver algum problema no contrato, e sempre datar e assinar, e também com testemunhas, porque aí eu tenho um título executivo extrajudicial, você sabe disso, né? Então, essa é uma estrutura, no geral, dos contratos que deve ser seguida e tá aí posto. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido útil para você, que você tenha visto este lado do direito negocial, que é tão importante, que, como eu disse, movimenta a nossa sociedade, né? E venha para a pós-graduação aqui da ESO, né? Qualquer uma que se afine ao seu nicho, aos seus negócios, que com certeza o objetivo aqui da ESO é trazer não só a teoria, mas sim muita prática para você desenvolver muito bem a sua profissão, ok? E eu te espero em alguma pós. Um abraço!
Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer uma melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço novo no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço.